Olá a todos, sejam muito bem-vindos novamente em nosso canal. Estive um tempo sumido por aqui, mas irei aqui hoje gravar um vídeo para vocês falando sobre um assunto, na verdade sobre um texto que eu acho de extrema importância para todos aqueles que querem estudar psicologia a partir do começo. É um texto que eu considero como introdutório em psicologia. Na verdade, é um texto utilizado nas graduações nos assuntos de psicologia geral e de processos psicológicos básicos, que, como o nome da disciplina já diz, é uma disciplina responsável por ensinar os aspectos básicos da psicologia. Em outras palavras, é ensinar o que a psicologia tem de geral, né? O que a psicologia apresenta como aspectos gerais que ligam todas as abordagens psicológicas, as visões de mundos da psicologia e fortalecem a psicologia como um aspecto científico, uma ciência bem estabelecida. Bom, esse texto, que se chama Atividade Consciente do Homem e Suas Raízes Histórico-Culturais, ela pertence ao neuropsicólogo e psicólogo Alexander Romanovich Luria, considerado por muitos o pai da neuropsicologia e também um dos fundadores, né, um dos integrantes que ajudaram a fundamentar a chamada psicologia histórico-cultural, uma vertente e, na verdade, uma abordagem psicológica que traz uma visão mais de aspectos de desenvolvimento histórico e social do indivíduo humano para as suas raízes psicológicas. Ou seja, em outras palavras, é uma visão de mundo que pauta dentro dos aspectos sociais que modificam e estruturam a psique, ou seja, a mente do indivíduo. Esse livro ele tem aí disponível na internet. Vou disponibilizar aqui embaixo para vocês lerem na íntegra caso tenham interesse. Mas ele também está nesse livrinho aqui, que se chama Curso de Psicologia Geral, escrito pelo Luria. Essa aqui é uma edição da Civilização Brasileira, da editora Civilização Brasileira. Esse curso de Psicologia Geral, esse livro, ele tem 4 volumes. Esse aqui é o volume 1. Também tem os outros 3 volumes aqui, mas esse texto está no volume 1, o volume que justamente o Luria vai tratar sobre os principais aspectos da psicologia, aquilo que ronda a psicologia de forma geral, ou os aspectos que moldam e fortalecem essa ciência psicológica, certo? Bom, para entendermos esse texto e a importância desse texto, vamos nos ater primeiramente ao título: Atividade Consciente do Homem e Suas Raízes Histórico-Culturais. Histórico-sociais aqui no texto, né? Bom, o que esse nome nos remete? De primeira, esse texto já nos revela qual é o principal foco da psicologia. O que a psicologia estuda? O nome desse título já responde. A psicologia estuda a atividade consciente do homem. É isso que a psicologia estuda. A psicologia está preocupada nos aspectos que moldam essa consciência. Lembrando que o Vygotsky, que é um dos fundadores da psicologia histórico-cultural, ele mesmo dizia que o principal erro de Freud é justamente ter focado em aspectos inconscientes ao invés dos aspectos conscientes. Porque para Vygotsky, o que importa em psicologia são aqueles aspectos que estão pautados na consciência do indivíduo, naquilo que o indivíduo constrói como raciocínio de pensamento, aspectos do seu próprio pensar, do seu próprio cogitar, tá? Então, logo esse texto já nos dá essa resposta, que a consciência é o principal aspecto que fundamenta a ciência psicológica. Caso você seja um estudante de psicologia, você provavelmente deve ter lembrado que quando você estava nessa disciplina ou estudou alguma disciplina que aborda a psicologia geral, seu professor provavelmente falou que, na verdade, o objeto de estudo da psicologia é justamente a subjetividade humana. Isso porque é impossível você utilizar apenas a consciência, né, para você falar sobre o que a psicologia estuda.
Provavelmente o seu professor deve ter falado que a subjetividade humana alarga todos os processos psicológicos, seja a consciência, a memória, o pensamento, o inconsciente também, não podemos esquecer do inconsciente, a atenção, a sensação, digamos assim, todos esses aspectos da psicologia, o Luria traz, tá? Não nesse primeiro volume, que ele vai focar num aspecto sobre o que é a psicologia, os métodos de estudo da psicologia. Caso você se interesse, eu recomendo o livro completo, porque ele é bem completo. Ele faz uma história do processo do pensamento psicológico, principalmente trazendo os estudos que a psicologia englobou, como os estudos da fisiologia, os estudos da sociologia, da história, da filosofia, que se você for olhar de maneira geral, estudar o pensamento humano é estudar seus aspectos filosóficos, estudar seus aspectos fisiológicos. Então, é impossível falar de uma psicologia sem falar sobre fisiologia, sem falar sobre filosofia. Aqui você pode perceber aqui atrás que eu tenho livros desde livros biológicos, livros históricos, né, quanto livros filosóficos, né? Eu tenho aqui livros de Platão, de Nietzsche, porque é impossível você estudar psicologia sem você entrar diretamente nesses pensadores. Porque eles vão moldar aspectos de pensamento, aspectos de formação de pensamento, que alargam uma questão consciente, como também podem alargar um processo inconsciente. Eu tenho aqui em cima Freud, que trata principalmente dos aspectos inconscientes de pensamento, que começou a ser formulado com os pensamentos do Arthur Schopenhauer e antes dele, do Kant. Primeiro filósofo que vai tratar dos aspectos irracionais do pensamento humano, ou seja, tratar de como os pensamentos humanos podem ser e muitas vezes são irracionais. Devemos lembrar que para o iluminismo o que importa são os aspectos racionais, ou seja, aqueles aspectos conscientes mesmo. Kant foi um contra-iluminista, né? Considerado contra-iluminista, justamente por ter ido contra esse fator de dar muita importância para o que é racional, para o que é empírico, né? Para a construção empírica da mente, como a mente é aquilo que nós conseguimos observar de comportamento que vai moldar seus aspectos de aprendizagem, que foi o que trouxe os filósofos empiristas. E o Nietzsche vai dizer que não, existem aspectos de formação que já estão enraizados nos seres humanos e são contraditórios. Aspectos esses que são pautados numa realidade que é propriamente humana, ou seja, a realidade é pautada no processo individual da mente. A mente é quem vai estruturar o que é racional, o que não é racional. Arthur Schopenhauer, principalmente no seu principal livro chamado O Mundo como Vontade e como Representação, ele vai trazer uma continuação do pensamento de Kant, pautado na ideia de que, primeiro, o mundo é feito como representação. O mundo é nada mais do que uma representação mental projetada ao exterior. Ou seja, eu projeto no mundo as minhas questões internas, as minhas visões de mundo. Vemos aqui que já existe um começo do que Freud iria suscitar com o seu processo de projeção, com o seu processo dos mecanismos de defesa, que nada mais é do que a ideia desses pensamentos já trazidos por Schopenhauer sobre como dar esses aspectos de projeção no mundo. Logo ademais, Schopenhauer vai dizer que além do mundo ser feito de representações, ele é feito de vontade. E o que ele traduz aqui como vontade são os aspectos de desejos internos do ser humano. Ou seja, tudo que existe é representação que eu faço do mundo e, além dessas representações, desejos que eu faço para o mundo. Temos aí o começo das ideias que o Freud vai tratar como processos das suas pulsões de vida e pulsões de morte, como satisfação de um princípio de prazer. Então, eu dei essa breve história gigantesca na filosofia ocidental para trazer apenas a ideia de que, para o Luria, e principalmente para Vygotsky também, o principal objeto de estudo da psicologia é a consciência. Mas nós não podemos eliminar todos esses processos de inconsciência, de desejos internos, também processos de vontade, de aprendizagem, que são trazidas por esses outros aspectos da mente. A mente é muito mais complexa do que isso. Bom,
O livro começa, digamos assim, esse texto começa diferenciando o que faz do homem ser diferente dos outros animais. Para ele, existem 3 fatores que faz o homem ser diferente dos outros animais. Primeiro, o homem ele não é preso em suas necessidades biológicas, ou seja, se você pegar outros animais, eles vão viver para satisfazer as suas necessidades biológicas. O ser humano não. Ele pode adiar suas necessidades biológicas em prol de necessidades culturais ou sociais. Vou ver se eu consigo achar algum exemplo aqui para mostrar para vocês. Encontramos frequentemente situações nas quais a atividade de consciência do homem, além de não se sujeitar às influências e necessidades biológicas, ainda entra em conflito com elas e seja inclusive a reprimi-las. São amplamente conhecidos casos de heroísmo em que o homem, movido por elevados motivos de patriotismo, cobre com seu corpo bocas de fogo ou se lança à morte sob tanques. Esses casos são apenas exemplos da independência do comportamento do homem em relação aos motivos biológicos. Ou seja, vemos aqui que existem comportamentos que vão contra. Eu lembro de uma imagem muito emblemática que são dos budistas, né, dos monges budistas ateando fogo sobre seu corpo, em protesto com a ocupação comunista no Vietnã, que queriam extirpar o seu pensamento da sua própria religião. Ou seja, vemos monges ateando fogo em si próprio, um comportamento totalmente contra o processo biológico de sustentação da sua própria vida. Tá? O segundo processo que Luria acredita estar vinculado com um processo estritamente humano é a sua complexidade de raciocínio. Diferente dos outros animais, os seres humanos eles têm uma complexidade de raciocínio muito maior. Eles conseguem pensar, fazer contas, fazer lógicas que estão muito além dos traços da atividade dos outros animais. Também lendo aqui um pouco sobre o texto. Sabe-se que o homem pode refletir as condições do meio de modo imediatamente mais profundo que o animal. Ele pode abstrair a impressão imediata, penetrar nas conexões e dependências profundas das coisas, conhecer a dependência causal dos acontecimentos e, após interpretá-lo, tomar como orientação não impressões exteriores, porém leis mais profundas. O homem cria-se leis. Um exemplo que eu posso citar aqui para vocês é que o homem não vai olhar apenas como que o céu está, para ele se colocar, para levar um guarda-chuva ao sair de casa. Ele vai olhar leis estabelecidas que vão promulgar e lhe dizer como que o tempo vai se comportar. Ele aprende a enxergar esses padrões. Nós na psicologia enxergamos isso como reconhecimento de padrões. O homem ele pode reconhecer os padrões da natureza e, com base em seus reconhecimentos que ele se dá por sua própria mente, ele vai se comportar de uma maneira ou de outra. Ou seja, existe esse aspecto de raciocínio. Um terceiro processo é que o homem é passível de aprendizagem. Para o Luria, diferente dos outros animais, vai haver um aspecto histórico, social, que vai influenciar o comportamento do homem. Em outras palavras, para os animais existe apenas um aspecto ontológico de desenvolvimento. O que é isso, Mateus, esse aspecto ontológico? Esse aspecto ontológico nada mais é do que o indivíduo irá nascer, irá se desenvolver e aprender tudo que ele tem para aprender. Lembramos que um cachorro ele pode lembrar de traumas que ele teve quando ele era um filhote, ou seja, existe sim um processo de aprendizagem por um animal, mas quando aquele cachorro morrer, vai morrer também e com ele toda a aprendizagem que ele obteve. Agora, com os seres humanos, esse aspecto não ocorre. Com os seres humanos, ele pode se desenvolver, ele pode aprender e ele pode passar essa aprendizagem adiante para os seus descendentes. E esse processo, qual nós chamamos de culturalização, que para quem viu meu vídeo anterior sobre os neurônios espelhos, vai lembrar que eu falei que é um aspecto muito ligado à organização cerebral de inúmeras áreas específicas do cérebro, é um processo unicamente humano, que pode se dar no processo de raciocínio lógico em si, mas principalmente num adquirimento e aperfeiçoamento da sua linguagem e da sua imitação. Ou seja, existe uma
diferenciação muito maior dos seres humanos nesse aspecto de diferenciação, certo? Nesse aspecto de promulgação do conhecimento, digamos assim, mais simbólico. E quando eu falo simbólico, eu falo de um conhecimento enraizado num símbolo e num simbolismo, no signo, né, em si, e num significante. Ou seja, existe algo na mente que vai significar outra coisa. Quando eu vejo isso, aquilo me remete a outra coisa. Esse processo é um processo que em si vai fundar a questão da aprendizagem para os seres humanos. Bom, depois disso, o texto ele vai entrar num processo de reconhecimento da filosofia e principalmente da psicologia da mente, né? Da filosofia da mente, digamos assim, que é a diferenciação que existe no processo da filosofia idealista. O texto vai entrar nisso porque ele vai entender que, ao nós entendermos todos esses três parâmetros que diferenciam o homem dos outros animais, devemos entender um aspecto importante. Como que isso influencia o conhecimento de pensamento? Ou seja, onde que isso vai ser explicado? E ele vai falar que existem duas visões que isso pode ser explicado. Ou eu posso dizer que o homem ele tem uma mente superior, o homem consegue isso porque a mente dele é uma mente além. Ou seja, existe um dualismo, existe um corpo e existe a mente. Os animais apresentam um corpo e o homem apresenta uma mente superior, uma alma, digamos assim. Essa, também chamada de filosofia dualista, vai dividir corpo e mente em dois aspectos de antagônicos, onde o corpo vai explicar os processos que ligam o homem com os outros animais e a mente vai dar os aspectos superiores dos indivíduos. Para os autores, não faz sentido dividir dessa forma. E ele vai falar que existe uma outra forma de você enxergar, que é dado pelos cientistas da época, né, os psicólogos da época e os outros naturalistas da época, que ele vai falar que é para a via biológica, ou seja, aqueles que pensam sobre a via biológica vão dizer justamente o contrário. É apenas no cérebro que se dá esse processo de humanização dos seres humanos. É apenas no cérebro que você vai definir um aspecto humano, né? Um aspecto com enfoque, digamos assim, de desenvolvimento. Ele vai falar aqui, ó. O enfoque naturalista, que tentava estudar uma linha única de desenvolvimento da consciência dos animais ao homem, desempenhou papel positivo em seu tempo no combate às concepções dualistas pré-científicas. No entanto, as afirmações de que os animais têm um embrião, todas as formas de vida consciente do homem, o enfoque antropomórfico da razão e das vivências dos animais, bem como a falta de vontade de reconhecer as diferenças de princípios entre o comportamento dos animais e a atividade consciente do homem, continuaram a ser ponto fraco do positivismo naturalista. Ficava sem solução o problema da origem das peculiaridades das atividades conscientes do homem, que foram ressaltadas acima. Ou seja, para eles, esse aspecto não vai funcionar como uma resposta ao problema da atividade consciente do homem. Ou seja, a atividade consciente do homem não é explicada pelo enfoque naturalista. Ele diz aqui, né, na verdade não no texto, mas o que ele está querendo dizer é que explicar que um neurônio A causa a atividade de um neurônio B, que causa um neurônio C, que causa um comportamento, não explica de onde surge a mente, de onde surge essa capacidade de aprendizagem. E claro, Luria estava escrevendo aqui em uma época anterior aos desenvolvimentos da neurociência que nós temos hoje em dia, que explicam muitos fatores comportamentais. Claro que nós não entendemos ainda o aspecto mental e simbólico, ou seja, a construção da imagem da mente, não podemos ver, mas nós sabemos que a linguagem dos neurônios não é a linguagem que nós compartilhamos, essa linguagem de expressão que nós temos do comportamento. A linguagem dos neurônios são linguagens químicas, que dificilmente vão ser compreendidas por nós. E muitos psicólogos e filósofos da mente analisam que a pergunta como que aspectos neurais constroem a mente são perguntas anacrônicas, digamos assim. São perguntas que não fazem o menor sentido. Isso porque a própria mente, a linguagem neural, é a mesma coisa. Não existe uma transformação. Existe apenas um entendimento de uma expressão. Ou seja, é isso que eu falo quando eu falo do processo simbólico da mente. Quando eu falo que a mente e o cérebro são diferenças simbólicas, eu estou querendo dizer que o nome que nós damos para a mente é o nome simbólico para o cérebro, para os processos que o cérebro traz.
Mas o cérebro e a mente são aspectos únicos. Não existe um cérebro sem mente, do mesmo jeito que não existe uma mente sem um cérebro. Mas para o nosso autor aqui do nosso texto, né, como ele compartilha essa ideia da histórico-cultural, da sua teoria, Luria vai dizer que, na verdade, existe um terceiro caminho para respondermos essa pergunta, que é de onde surge a atividade consciente do homem, e que essa pergunta vai nos dar a resposta definitiva. Que é essa resposta, digamos assim, vai nos dar a verdade definitiva da sua teoria, que é através do processo de aprendizagem cultural. É a partir do entendimento da cultura que você vai entender os aspectos que formam a mente humana. Então Luria vai dizer que é através desse aspecto que nós entendemos quais são as razões e as peculiaridades que formam a atividade consciente do homem de forma superior. Nas palavras do nosso autor, as raízes do surgimento da atividade consciente do homem não devem ser procuradas nas peculiaridades da alma, nem no íntimo do organismo humano, mas nas condições sociais da vida historicamente formada. Isso porque, para o nosso autor, foi o aspecto material que formou os aspectos da mente. Ou seja, primeiro precisou haver uma atividade de trabalho e comportamento para ser feito um simbolismo em cima do trabalho e do comportamento. E através do simbolismo do trabalho e do comportamento, você consegue estruturar um desenvolvimento da linguagem, que por si só acarreta no desenvolvimento da mente humana, como nós vimos no nosso antigo vídeo com o aspecto do trabalho manual, que existiam nas ferramentas que moldaram a construção dos neurônios espelhos. Para quem não assistiu, veja no meu vídeo anterior que eu falo sobre os neurônios espelho, que eu falo justamente sobre esse aspecto de como que o trabalho foi visto de uma forma cada vez mais simbólica, através dos vestígios que nós tínhamos de seres humanos ancestrais que produziam ferramentas ancestrais também. Então, dessa forma, nós temos um aspecto importante que esse texto vai trazer, que através do trabalho e desenvolvimento histórico do trabalho, que você vai ter um desenvolvimento da mente. Lembrando que Luria, Vygotsky, Leontiev, todos esses pensadores da psicologia histórico-cultural tinham muita herança do pensamento marxista que imperava lá no círculo intelectual da Rússia nessa época, né? Todos eles são russos da União Soviética e por conta disso o seu pensamento também vai ter uma base muito forte desse aspecto. Sem levar para o lado ideológico aqui sobre teoria do marxismo e teoria do desenvolvimento do materialismo histórico também, mas devemos entender que esse aspecto de desenvolvimento de trabalho da psicologia, de maneira prática, tem muito resultado. A psicologia histórico-cultural, na prática, ela funciona muito bem para o desenvolvimento da linguagem humana, o desenvolvimento da linguagem de crianças, né? O desenvolvimento da linguagem, de alfabetização, o aspecto da mediação da psicologia. Não vou entrar muito nesse tipo de pensamento, porque não é o tema do nosso vídeo aqui hoje, mas apenas ressaltando que esse processo de desenvolvimento do trabalho para o desenvolvimento da mente logo em seguida, tem uma raiz muito importante na prática, tem uma praticidade muito, muito forte. Como nós devemos ser muito pragmáticos em psicologia, nós devemos nos apegar àquilo que funciona, esse aspecto funciona na prática e por isso ainda tem muitos estudiosos que concordam com essa visão e pensam em cima dessa visão também. Então, para isso, para o Luria, esse processo fortalece o surgimento da linguagem, que para ele é o aspecto principal da teoria psicológica dos aspectos de humanização da consciência. Ou seja, é a partir da linguagem que você vai ter a conscientização dos seres humanos, a formação da consciência e propriamente em si a formação da psicologia. Porque não existe consciência, não existe psicologia, sem a consciência, certo? Então ele vai falar aqui, o surgimento da linguagem é a segunda condição que leva à formação da atividade consciente da estrutura complexa do homem. O primeiro é a atividade material e manual, que vai ser passado de forma de aprendizagem material e manual. E o segundo é com essa aprendizagem manual vai surgir o processo de mente. Tá? Sobre o processo material, dá-se quando da atividade geral separa-se uma ação que não é dirigida imediatamente por motivo biológico e só adquire sentido com o emprego posterior de seus resultados. Em outras palavras, o trabalho ele adquire um sentido, que não é propriamente um sentido biológico de causa e efeito. É um sentido que passa por um processo de simbolização. O trabalho simboliza
eu conquistar uma atividade. Ou seja, existe em si, aqui com esse processo de desenvolvimento de trabalho, um processo intermediário, onde eu desenvolvi um material, desenvolvi uma faca, um martelo, o que seja, para um fim, para esse processo ser passado adiante. Para que eu possa trabalhar, para que eu possa desenvolver um trabalho. Desenvolvi uma ferramenta para desenvolver um trabalho. E esse processo de causa e efeito, que passa por esse intermediário simbólico, para o Luria vai ser o fomentador, vai ser qual que é aquela palavra? Será o protótipo do desenvolvimento da linguagem, certo? Ai, ai. E através da linguagem nós temos o processo de comunicação humana, que vai começar de uma comunicação não propriamente verbal, mas que vai ser evoluída até chegar numa conexão propriamente verbal. Então nós temos aqui todo esse processo e esse fenômeno que dá origem à atividade consciente do homem, que para o Luria é o processo principal de conscientização dos seres humanos, de humanização da psicologia que fomenta a sua atividade psicológica. Esse texto, caso você tenha interesse, é um texto muito importante para você que está começando a estudar psicologia. Como eu disse, é um texto muito importante para entender qual que é o papel da psicologia, quais são as atividades que o psicólogo estuda. E mesmo que você não acredita que é apenas uma atividade de consciência do homem que você vai ter o desenvolvimento psicológico, mas sim outras atividades como inconsciente, aprendizagem em mente, a consciência é um processo muito importante. Então estudar consciência, principalmente estudar consciência em cima do que Luria e que Vygotsky escreveram, é uma boa indicação caso você queira caso você se interesse mais por este assunto que envolve a psicologia geral ou então a psicologia de forma unânime, né, como textos de abordagens psicológicas. Bom, esse foi o nosso vídeo aqui de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, peço desculpas pela demora em postar um outro vídeo. Prometo que vou tentar fazer vídeos de maneira mais dinâmica e mais corriqueira aqui no nosso canal. Então, se vocês quiserem sugerir temas para que eu possa falar aqui para vocês, dúvidas que vocês tiverem, podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder todas essas perguntas de maneira que possa promulgar um desenvolvimento mais adiante do nosso canal, tá bom? Então, pessoal,